Vocês conseguiram olhar pelo menos o Laboratório Seco? O Laboratório Seco eu passei para vocês, né, os temas ontem, a gente conversou um pouquinho, né? Vocês conseguiram dar uma olhadinha nesses temas? Legal. Você, eu vou ser bem, eu vou ser o mais democrático possível para a escolha dos temas, tá? Então, vocês podem, uma pessoa de cada grupo pode ser a pessoa que escreveu, né, para não ter repetição. Se vocês conversaram entre vocês e vocês têm algum tema que é preferido, de preferência, pode colocar no chat ali, que daí a gente. Tema um, certo? Vamos lá, pessoal. Vou esperar todo mundo se manifestar para a gente ver se vai precisar fazer algum sorteio para modificar. Grupo 1, tema 3. Legal. Tema 9, Daiane. Três pessoas. 4, tema 10. A gente ainda não tem nada repetido. Quatro, 10, 9, tema 3, 7, tema 1. Pessoal do grupo 2 e grupo 3 que está presente aí, vocês estão discutindo agora o que vocês vão pedir, é isso? Eu continuo com o meu monitor quebrado, então eu fico olhando aqui para o monitor, mas a minha câmera está aqui, né? Então isso continua igual, tá? Não? Discutindo, grupo 3. Tá. Grupo 2 e grupo 3. Como o pessoal escolheu esses temas, se eu atribuir para eles esses temas e vocês escolherem sobre o que sobraram, tudo bem para vocês? Ou vocês estão discutindo sem problemas? Juliana. Então, pessoal, vocês que escolheram, vocês já têm os temas escolhidos. Tá? Então, ótimo, porque daí já fica assim distribuído. Já não tem aqui, eu vou só copiar o chat aqui para ir guardando, me organizando. Beleza, pessoal.
Em relação aos temas, né, se vocês viram que eles têm bloquinhos diferentes, né, do tema 1 ao 3 vai ser um tema que vocês vão separar uma proteína que, eventualmente, em princípio, ela se apresenta em maior quantidade, né? Nos temas 4 até a 7, vocês vão trabalhar bastante também com a separação de uma proteína que deve estar presente em uma quantidade bem menor, mas que vocês vão ter um ensaio enzimático para ajudar a fazer a separação. E no tema 8, 9 e 10, né, que são as lectinas, são separações de proteínas que estão também, assim como o primeiro bloco, né, também estão em uma quantidade um pouquinho maior, e elas têm assim uma separação que preferencialmente, né, provavelmente vocês vão caminhar para separações utilizando sistemas de afinidade, né, cromatografia de afinidade, esse tipo de interação, né. Então, eu aproveito para fazer essa discussão, porque daí, de repente, ajuda um pouquinho o pessoal dos grupos 2 e 3 para pensarem. Tá? No decorrer da aula, vocês podem colocar ali no chat, vocês podem ir discutindo, só não tentem dispersar muito, né, que a gente vai discutir algumas coisinhas, mas fiquem à vontade já para definir. Daí, para cada grupo, eu vou mandar para vocês algumas informações, né, mais específicas para cada uma das separações, para cada uma das atividades que vocês vão fazer, né? Isso eu devo mandar até amanhã, até amanhã eu mando para vocês, já para vocês terem um tempinho para estudar, né? Nesse meio tempo vocês vão conseguir estudar um pouco mais também a aula, tá? Então, acho que a gente pode começar a discutir o material que eu mandei para vocês. Vou fechar esse daqui, vou abrir o outro. Bom, acredito que esteja compartilhando para vocês, né, o material, e a gente vai começar a fazer a discussão sobre, de uma forma bem genérica, dos métodos que a gente pode utilizar para fazer a purificação de proteínas que tem interesse imediato para vocês começarem a fazer esse projeto, né, de laboratório seco. Tá? Então, eu começo essa discussão a gente conversou bastante com quem fez biomol no quadrimestre anterior, né? E, eu considero assim, a alusão que eu fiz no momento é que o DNA e o RNA e as proteínas, eles são polímeros, na verdade, são polímeros, e a gente pode meio que pensar neles como se fosse um jogo de Lego, né? Só que o DNA e o RNA, eles têm 4 peças, lógico que tem algumas outras pecinhas que são raras, que seriam as bases modificadas, né? Às vezes tem uma metilação, às vezes tem algumas bases que são pouco comuns, né, inositol, tem algumas situações que aparece isso, né, mas basicamente você tem um kit de Lego com 4 pecinhas que são relativamente parecidas e então você tem uma certa limitação de estruturas que você consegue construir com esse jogo de Lego. Já em relação às proteínas, a gente já tem pelo menos, a gente também tem algumas peças especiais, né, umas figurinhas carimbadas ali, a gente tem pelo menos 20 peças que já são bem mais diferentes umas em relação às outras, né? Então isso quer dizer que a gente consegue formar uma quantidade muito maior de estruturas com esse Lego mais complexo, né? Com esse kit do Lego proteico, né? Deixa eu permitir a entrada. Beatriz, tudo bem? Boa noite. Grupo 3, tema 8. Obrigado, grupo 3. Obrigado, Thalita. Beatriz, em que grupo você está? Você está num...
Olha lá, ninguém quer trabalhar com enzima, né? Não tem problema. Quem não chegou aqui na aula ainda vai acabar trabalhando com enzima. Beleza, obrigado, Beatriz. Então já tá, o teu caso já está resolvido, então. Então, nessa analogia, a gente tem um Lego que é muito diferente, né? Até em termos, eu sempre discuto um pouquinho em termos de evolução, né? As primeiras células, os primeiros seres vivos, eles partiram de uma informação genética contida em RNA e também a função enzimática também era feita com RNA. A molécula de RNA ainda guarda algumas funções enzimáticas, né, o que a gente chama de ribosima, né? Então, nos ribossomos, por exemplo, o ribossomo é a nossa fábrica, né, a nossa organela que vai produzir proteínas, né, que vai fazer a polimerização de aminoácidos produzindo proteínas. Ela é constituída por proteína e por RNA, bastante RNA, aliás. E nessa estrutura é o RNA que tem a função catalítica ali de ligação e reconhecimento ali dos aminoácidos e a polimerização das proteínas, a síntese proteica, né? Então, partindo desse princípio, então a gente tem essas diferenças de proteínas dos ácidos nucleicos. Outra coisa que é importante falar é que as matrizes biológicas, elas são bem complexas, né? Então a gente tem uma complexidade grande, eu estou passando aqui rapidamente, só para mostrar uma figura que eu tenho aqui embaixo, tá? Uma tabelinha. Tá, então, a gente está vendo aqui tipos e quantidades aproximadas, né, percentualmente, de moléculas que formam uma célula de bactéria. Então, a água, 70% do peso da bactéria, né? E é uma única molécula, né? A molécula H2O, né? Íons inorgânicos, né? 1%, e já tenho 20 aqui tipos de íons diferentes, né? Açúcares e precursores de açúcares 1%, e tenho 250 tipos diferentes. Então, imagina você trabalhar com uma pesquisa de um açúcar específico e dosar esse açúcar e quantificar, identificar, sendo que você tem 250 outros açúcares e muitas vezes eles têm propriedades químicas, né, muito similares, são muito parecidos, né? Então, vocês vão vendo como o problema é grande aqui, né? Em macromoléculas, né, que importa bastante para a gente aqui, né, proteínas, nucleotídeos, polissacarídeos, né, a gente tem 26% do peso da célula, é representativo, né, bem representativo, e mais de 3 mil desse tipo de molécula, dessas macromoléculas, né. Então, pense talvez numa enzima que ela está numa quantidade bem pequena e ela está no meio de 3 mil outras proteínas, né. Então, imaginem que você, então eu sei o tamanho da minha enzima, então vou fazer um gel de... Não se preocupem se alguma definição fica meio complicada, se vocês não souberem alguma técnica que eu vou falando, porque eu vou conversar sobre todas elas, tá? Eu vou fazer uma separação por tamanho, vou fazer um SDS page, e se eu sei que minha proteína tem 50 kilodaltons, se tiver 50 kilodaltons, a minha enzima eu vou conseguir identificar ela ali. Mentira, né? Você está sendo extremamente otimista, porque você tem uma quantidade muito maior de outras proteínas, provavelmente vai ter outras proteínas que têm um tamanho parecido, então vai ser muito difícil de você reconhecer a banda, né, dessa sua enzima nesse meio todo, né? O que você tem que fazer para fazer a purificação dessa enzima? Você vai ter que usar um recurso muito mais técnico, né? Você vai fazendo etapas de precipitação seletiva, vai fazendo etapas de filtração, etapas cromatográficas. Eventualmente, se você tiver uma coluna que você consegue colocar o substrato dessa enzima, você consegue fazer uma separação por afinidade e por aí vai. E para você dosar, como no caso de... então vou fazer um biureto. Agora eu sei que aqui eu consegui purificar essa proteína, vou dosar com biureto. A quantidade é tão pequena dessa enzima que você vai ter um sinal muito próximo
da linha base, ali, muito próximo do ruído, do branco, né, do zero. Então, muito difícil de você quantificar por um método desse tipo. O que a gente faz? A gente usa um tipo de amplificação do sinal dessa enzima. Então, a gente pode colocar um substrato, colocar essa enzima numa condição ideal para que ela sirva de catalisador, de biocatalisador, e ao invés de tentar dosar diretamente essa enzima, essa proteína, que ela está numa quantidade muito, muito, muito pequenininha, eu vou dosar o produto da reação que essa enzima promove a catálise. Tá? Então, eu vou fazer um controle onde eu não tenho enzima, eu coloco o substrato, vou ver que praticamente não vou ter produto nenhum, e quando tiver enzima, quanto maior a quantidade de enzima, maior vai ser a quantidade de produto que vai sendo formado. Né? Então, quando eu estou fazendo a purificação de proteína, o normal é que eu vá separando alíquotas de cada etapa e vá testando a atividade enzimática, né, para ver onde eu tenho maior concentração, qual que é o tipo de procedimento que está conseguindo fazer eu purificar, né, essa proteína. Então, eu vou dosando a quantidade total de proteínas, né, e verificando a atividade enzimática. Daí eu tenho uma ideia da pureza que eu tenho da enzima. Então, eu considero que isso aí, de certa forma, é um efeito de amplificação. Muitas vezes a gente pega uma enzima para utilizar para quantificar outras coisas. Então, muitas vezes a gente usa uma reação enzimática num kit, com conjugado, né, com algumas técnicas que a gente vai ver. Por exemplo, a gente pode ver ali o imunoblot, né, que é o Western blot, né, era chamado de Western blot, ou então o teste de ELISA, que a gente consegue um sinal maior por causa de atividade enzimática. Então, a amplificação é muito importante do sinal. Eu vou só fazer essa parte, daí eu dou um tempinho para a gente conversar um pouco se tiver alguma dúvida, tá? Então, nesse meio tão complexo, se eu tiver uma técnica muito seletiva, muito específica, né? Por exemplo, uma cromatografia de afinidade, que eu tenho uma interação do tipo antígeno-anticorpo, né? Enzima substrato, é interessante, né? Porque eu consigo fazer com uma única etapa de purificação, eu consigo eliminar vários contaminantes ali, né? E a sensitividade, né? Eu preciso ter limites de detecção bastante baixos, dependendo do tipo de espécie que eu estou adotando, né? Interações de afinidade, elas são importantes não só na cromatografia de afinidade, mas também nas técnicas que eu vou ter uma hibridização, né? O reconhecimento de uma sonda. Eu coloco uma sonda e essa sonda ela vai se ligar com uma outra molécula que é um ligante, que é um complemento a essa espécie. Por exemplo, se eu tenho um polímero, né, com 30 bases de DNA, né, eu tenho um pedacinho de DNA fita simples, se eu pegar uma amostra com uma quantidade enorme de DNA, um cromossomo inteiro ali, essa fita, essa sonda, ela vai se ligar na fita no cromossomo, onde ela tiver a região mais parecida com o complemento, né, o que seria a fita complementar, né, do DNA. Lembra aquele pareamento do Watson-Crick, né? Deixa eu ver se está mais para baixo aqui. Só para lembrarem Deixa eu ver se tem pareado aqui. Eu não tenho nenhum pareado, assim, né? Aqui tem o DNA, o RNA, né? Então, CG e AT, né? Então, que são as complementares, né? Então, isso são sondas, né? A gente chama esse processo de hibridização, né? Um processo de reconhecimento de sondas. Deixa eu ver. E técnicas de amplificação, né? Já falei para vocês da gente usar a atividade enzimática, né? Para a gente conseguir ter um sinal grande, ao invés de dosar a enzima, eu consigo dosar um produto de uma reação enzimática.
ou então a amplificação do próprio DNA, né, que é o PCR, né, que provavelmente muitos de vocês já escutaram, que é uma técnica que eu consigo fazer cópias de um DNA. Então é muito comum, né, em química forense, né, para você quer saber se você tem uma pequena amostra de sangue, né, nessa amostra de sangue nem todas as células do sangue elas possuem núcleo, né? A plaqueta e hemoglobina, a plaqueta nem é uma célula, né? Mas a hemoglobina, né? A hemoglobina não, desculpa, a hemácia, né? Ela é um saco de hemoglobina, na verdade, né? Ela é uma célula que quando ela se matura, ela perde o núcleo e ela só está carregando hemoglobina, só para ficar carregando oxigênio, CO2 de um lado para o outro, né? E consumindo glicose, né? Que ela consome bastante glicose. Então, da série branca de células que eu tenho, às vezes eu tenho muito pouco DNA. Então, se eu tentasse quantificar esse DNA e correr um gel para ver o padrão de separação desse gel, desse DNA, né, nesse gel, para comparar os suspeitos, né, com aquele sangue, seria muito difícil. Então, eu tenho que fazer uma reação de amplificação de segmentos que eu escolho ali desse DNA. Então, é a técnica de PCR que faz isso. Tá? Então, essas são as técnicas bastante importantes. A espectrometria de massas também é importante, a gente vai discutir com vocês mais a parte de ionização e de seleção de massas, né, como eu falei para vocês anteriormente, e essa seria a primeira parte que eu gostaria de discutir com vocês, de como eu encaro, né, de um modo geral, esse estudo da bioanalítica. Tá? Deixa eu ver se eu ainda tenho mais alguma coisa para completar antes de perguntar para vocês como que vão as coisas. Bem, a gente vai passar para essa daqui. Deixa eu só ajustar o tamanho. Tudo bem, pessoal? Ficou claro essa primeira parte de disposição? Faz sentido o que eu falei para vocês? Tem alguma coisa que ficou muito etérea, que ficou muito estranha ou muito repetitiva? Pelo menos de vez em quando deem o ar aqui da graça para eu saber que vocês não estão dormindo, que eu não caí aqui. Né? Tudo bem, pessoal? Legal. Seja perfeito. Então vamos pensar agora que a gente vai começar a fazer uma purificação de uma proteína, né? Então, nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, a gente tem uma cultura ou então um tecido, né? E eu sei que eu tenho uma proteína que é de meu interesse. Né? Vamos pensar, para ficar mais específico, vamos pensar que eu cresci uma cultura de levedura, e nessa cultura de levedura eu tenho eu estou produzindo uma proteína que eu tenho interesse, né? Antes de purificar, qual que seria a primeira pergunta que vocês fariam sobre essa proteína? Vamos ver o que vocês respondem para mim, assim, em uma palavra, né? Ou então uma frase bem curtinha. Qual que é a pergunta que vocês fariam dessa proteína? Tamanho massa pode ser, mas eu diria que essa é uma segunda ou terceira pergunta, viu, Felipe? Mas também é importante. Acho que nem seria a segunda, seria a terceira ou quarta pergunta. Vamos lá, pessoal. Não deixem o Felipe sozinho aqui, que condições de... Isso também é importante, Beatriz, muito importante saber qual é a condição ideal de trabalho. Isso também vai ser perguntado. Função também é importante, mas também é mais para frente. Eu acho que vocês não vão imaginar, né?
A primeira pergunta que a gente pode fazer, essa proteína está sendo produzida ali pela levedura, né? No meu entendimento, a primeira pergunta que a gente faz é onde fica essa proteína, né? Essa proteína vai ficar na membrana da levedura? Essa proteína vai ficar no núcleo da levedura? Essa proteína ela vai ficar no citossol da levedura? Essa proteína vai ser secretada para o meio de cultura? Porque daí a gente já começa a pensar assim, imaginem, eu mostrei ali que uma célula é bastante complexa, fora a complexidade da célula, você tem também o meio de cultura que normalmente é complexo, é muito difícil a gente fazer um meio de cultura misturando aminoácido por aminoácido. Normalmente a gente pega um lisado de células, um caldo de carne, um caldo de leveduras, né? Tem uma composição complexa, com o mesmo nível de complexidade ou similar de complexidade em relação à célula. Então, se essa proteína fica no interior da célula, por exemplo, no citossol da célula, eu vou ter que estourar essa célula para obter essa proteína, né? Eu vou ter que romper, lisar, né? Romper a levedura para depois fazer a purificação da proteína. Se eu fizer isso com o meio de cultura, eu sou um idiota, né? Porque eu estou juntando toda a complexidade que tem dentro da célula junto com toda a complexidade do meio de cultura. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro, eu vou ter uma filtração ou então uma centrifugação, lavar essas células e jogar o meio de cultura fora. Olha quanta coisa que eu já joguei fora, já eliminei. Daí sim eu vou romper a célula, e daí já vai ter uma condição que a Beatriz já levantou aqui, né? Condições que ela desnatura. Eu já vou saber que eu não posso usar, por exemplo, não posso romper a célula em vinagre. Não posso romper a célula com hidróxido de sódio 1 mol por litro. Provavelmente eu vou arregaçar tudo ali, se eu tenho interesse de usar essa proteína depois, né? Eu vou começar a ter proteólise, vou começar a ter uma condição totalmente inadequada, né? Então, provavelmente vai ser feito um estudo, né? É muito comum, né, que sejam utilizados tampões que vão ter um pH próximo à neutralidade, né? Porque é próximo à neutralidade também o pH ali dentro da célula, né? Todas as células ela tem um pH muito bem controlado, né, no interior delas, né? Para cada compartimento ela tem um controle de pH. As nossas células também, a gente são compartimentalizadas, né? Se a gente tem um lisossomo, dentro do lisossomo é um pH bem mais ácido, no citossol tem um determinado pH, fora no plasma sanguíneo a gente tem um outro pH, né, que é super importante, né? Então, a gente tem que ter um controle, né? Se a gente muda assim, ponto 2, ponto 3 do pH sanguíneo, por exemplo, a gente já começa a morrer, né? A gente tem problema. Né? Vocês já perceberam quando vocês comem muito na hora do almoço, a gente fica sonolento, né? Já perceberam isso? Quem sabe por que acontece isso daí? Isso, Calvin. A gente entra num processo de alcalose. O nosso pH ele fica ligeiramente mais alcalino do que deveria. O pH do sangue fica ligeiramente mais alcalino. Então a gente tenta compensar, a nossa respiração fica lenta, né? Ao contrário de quando a gente faz uma corrida muito grande, né? Que a gente promove uma leve acidose do sangue, a formação de ácido lático e outras substâncias, né? Muito consumo ali de glicose, né? E a gente fica ofegante, né? Porque a gente está compensando, né, com a respiração, o pH do sangue. Lógico, tem outros fatores também que estão vindo, mas o tampão principal que a gente tem no sangue, né, é o tampão fosfato, a glicina, né, lógico que a albumina também tem um fator tamponante, né, mas é glicina, fosfato
hidrogênio, carbonato e carbonato, né, o ácido carbônico, né, que a gente obtém, que ele entra em equilíbrio através da respiração, né, que a gente vai tanto eliminando o CO2, né, como buscando o oxigênio, né, então tudo isso, a respiração também é importante ali no processo de regulação do pH do sangue. Então, a primeira coisa, onde está essa proteína? Segunda coisa, qual vai ser o tipo de solução que eu vou poder utilizar? E daí já vai entrando as outras questões que o Felipe colocou, que também são muito importantes, né? Qual que é o tamanho dessa proteína, né? Se eu vou fazer uma filtração, qual é o tamanho do poro do elemento filtrante que eu vou usar? E se eu usar um poro relativamente largo, a minha proteína vai passar ou vai ficar retida, né? Então, depende. Muitas vezes a gente quer que ela passe pelo permeado, né? E eu retenha partículas maiores, né? Às vezes a gente quer reter a proteína e passar partículas menores, né? Às vezes a gente quer eliminar sais, eliminar açúcares, né? Então a gente pode fazer um processo de ultrafiltração, né, com membranas com poros bem fininhos para reter a proteína e eliminando o açúcar e os sais, ou eventualmente a gente pode usar até um processo de diálise, né, que a gente usa uma membrana permeável e ao invés de aplicar pressão, né, que de uma forma ou de outra a filtração ela depende de uma pressão que é aplicada, né, ou da própria gravidade, né, ou dentro de uma seringa, um pistão, alguma coisa do tipo, né, a gente acaba usando a pressão osmolar, né, a gente coloca o nosso material no meio que está no meio hipertônico e daí você tem um meio hipotônico que vai retirando essas espécies, né. Então, esses processos de separação sólido-líquido, sólido-sólido, são muito importantes. A gente começa a fazer a purificação eliminando o que a gente não quer. Eventualmente, a gente tem que neutralizar algumas proteases, a gente tem que ter todo um processo, controlar a temperatura. Às vezes, a proteína ela denatura a 25, 27 graus, então a gente tem que trabalhar com banho de gelo. Às vezes você tem uma protease, né? Então a própria atividade dessa protease ela é reduzida se você trabalhar em ambiente refrigerado, né? Então muitas vezes quem está purificando ali proteínas, fazendo vacina, está sempre fazendo essas coisas numa câmara fria ou então num banho de gelo, numa geladeira, né? Num ambiente bem refrigerado para a gente manter as condições de atividade, né? Das proteínas, né? Quando trabalha com material biológico, isso é muito importante, né? Você trabalhar com química inorgânica, com substâncias orgânicas relativamente simples, né? Às vezes essas moléculas elas aguentam condições relativamente drásticas, né? De solventes, de concentração de sal, de pH, né? Mas muitas vezes é bem delicado com o que você está trabalhando, então você tem que controlar muito bem esses parâmetros. Pessoal, tendo dúvidas, tendo algumas colocações, curiosidades, por favor. Tá? Então, essa separação sólido-líquido, sedimentação demora bastante tempo, né? Então é pouco usado. Filtração e centrifugação são muito usadas. Então, na sedimentação, eu estou colocando a velocidade de sedimentação, então depende aqui das densidades, né? Gravidade, né? Do diâmetro da partícula, viscosidade do meio, né? É até bem intuitivo, né? Vocês não precisam lembrar isso de cabeça, mas tem aqui uma informação complementar para a sedimentação. E uma outra forma que a gente pode fazer é a própria filtração. Então, a filtração, deixa eu ver se eu coloquei a centrifugação também, que mais para frente a gente olha. A gente pode ter uma filtração comum, né, aquela perpendicular, né, então todo mundo que já fez um cafezinho no coador, ou antigamente era um saco de pano que a gente fazia, né, o pessoal brincava que era a meia, né, mas era muito comum usar meia fina mesmo, de preferência bem lavado, de mais preferência ainda nova, né, mas tinha um coador de café, e todo mundo que já coou um café sabe que no começo começa a escorrer rápido, né? A gente filtra bem rápido, né?
a café. Tantos laboratórios que vocês fizeram, muitas vezes vocês ficam olhando aquele funil, aquele filtro, nossa, esse negócio não filtra nunca, né? A vontade que dá é pegar um desentupidor e fazer um negócio correr ali, né? Soprar vai, né? Por quê? Porque você começa a ter um acúmulo de material, né? E eventualmente algumas partículas que têm um tamanho próximo do poro começam a entupir esse material, né? Então, muitas vezes é utilizado um processo de filtração que a gente chama de filtração tangencial, onde você tem um sistema que está à direita aqui nesse slide, né, nessa figura, né, onde você tem uma membrana que separa uma região que você coloca a amostra e essa região ela vai ter um fluxo uma vazão, né, um fluxo de líquido num sentido, conforme essa setinha preta, né, e ao mesmo tempo também vai ter uma determinada pressão que vai estar agindo nesse fluxo, né. E o que acontece? Uma parte das partículas ela permeia pela membrana, né, porque é uma membrana porosa ali, permeia e vai para um outro compartimento que também está em fluxo, né? Daí lá para frente você vai ter dois tubinhos, né? Um tubinho com que não foi filtrado e um tubinho com que foi o que passou pelo filtro, que é o permeado, né? Você normalmente recolhe esse permeado e o que não foi filtrado muitas vezes ele vai recirculando para você ir eliminando essas partículas menores que estão mostradas ali em pequenininho, né? Esse tipo de filtração, né? Esse tipo de processo é muito usado na purificação de proteínas em laboratório, tá? Mesmo na produção de antígenos, na produção de vacina, é muito utilizado. Ele permite duas coisas. Ele permite a filtração, né, para você eliminar, por exemplo, eliminando. Vamos pensar que aquelas bolinhas pequenininhas são açúcares ou sais, né, ou então peptídeos que a gente não tem interesse. Eles servem para eliminar essas substâncias pequenas e, ao mesmo tempo, reduzir o volume inicial da amostra. Então, a gente tem um fator de concentração também da amostra se ela não permeia pelo filtro, né? Ou, eventualmente, a gente quer o permeado, né? Então a gente quer eliminar as partículas grandes ali, né? No caso. Tá? Então, o mais comum é que a gente use um filtro que não deixe passar o que você tem interesse. Esse é o mais comum. Você vai eliminando os outros, porque daí você tem a possibilidade de concentrar o que você está recuperando, né? Esse tipo de filtração, ele pode ser utilizado... A convencional é mais usada para esterilização, né? Porque você tem que garantir que tudo passe pelo filtro para que eu faça esterilização, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um meio de cultura, e esse meio de cultura ele tem alguns compostos que, se eu autoclavar, ou então se eu aplicar temperatura, ele pode modificar de uma forma que o meu experimento não vai funcionar direito, né? Então, uma possibilidade é você usar um filtro que tem um poro que não permita a passagem de bactérias, né? 0,22, normalmente micrometros de porosidade é usado, né? Para esse tipo de filtração, né? Então, pode ser um filtro que está na seringa, né? Ou então está num sistema que você aplica uma pressão reduzida, né? Um sistema a vácuo ali, né? Mas você faz uma filtração que, se o seu sistema de filtração estiver estéril, você esteriliza o material porque você está removendo bactérias ali do meio, né? Agora, quando a gente fala de separação de proteínas, normalmente a gente está falando da ultrafiltração, tá? Acho que esse ultrafiltração, está entre a ultra e a nanofiltração. Aqui é a região que a gente acaba fazendo a separação de proteínas. Se o poro for bem pequenininho, a gente tem um processo de osmose reversa, por exemplo, a dessalinização de água é um processo de osmose reversa, né? A gente está conseguindo eliminar o sal através de uma filtração, né? Na osmose reversa, ao tamanho do poro, bem pequenininho, bem pequenininho. Então,
E eu tenho vários materiais aqui que eu coloquei para vocês olharem, né? Que são utilizados para fazer esses processos de filtração, né? Então, na membrana, o que é importante? Vamos ver se vocês estão acordados. Nessa filtração para eu obter uma purificação de proteína, né? O que é importante? Quais são as características importantes da membrana? Quem responder rápido vai responder a mais fácil de falar, né? Essa membrana não é de bicamada lipídica, tá? Normalmente é uma membrana, é um material poroso ali, né? Permeabilidade. Permeabilidade significa o quê? Tamanho do poro, isso. Primeira característica, tamanho do poro. Do polo. Entendeu, Beatriz, que ela não. Eu não estou falando da membrana, eu não estou falando legal. Não estou falando da membrana da célula. Boa. Tem alguns experimentos que é simulado uma membrana lipídica, principalmente quando a gente está testando. Não é da célula, não. Mas é legal que você falou que a gente vai lembrando de coisas, né? Então, tem testes que a gente simula uma membrana para justamente ver se uma droga, por exemplo, ela vai passar a barreira hematocerebral, por exemplo, né? Então, a gente tem uma barreira, né? A pia mater, dura mater, né? A gente tem um líquido que está no nosso cérebro, né? E que está na nossa coluna, que ele fica separado do sangue, ele tem uma barreira que o sangue vai levar e trazer nutrientes e catabólitos, metabólitos, né? Mas algumas substâncias não passam por essa membrana, né? Então, muitas vezes a gente tem que simular uma membrana que tem características similares para ver se a droga permeia ou não nessa barreira, né? Então, quando a gente toma antidepressivos, essas substâncias psicotróficas, normalmente elas são substâncias bastante apolares, né? Que elas conseguem passivamente passar por essa membrana. Não que não existam outros mecanismos, tá? Mas tem isso, né? Inclusive, né? Muitas vezes a pessoa tem um flashback, né? Ou então tem uma retenção, né, às vezes em tecido adiposo, né, dessas membranas, e começa a emagrecer, de repente, daí tem um efeito da droga que vai sendo liberada, né, no nosso sistema, né? Então depende um pouquinho da dosagem da massa corporal, né, de como essa droga vai ser distribuída, né? Mesma coisa para entrar na célula. Se não tiver um transportador específico, muitas vezes a gente simula uma bicamada lipídica como se fosse a membrana da célula, daí a bicamada mesmo lipídica, para ver se aquela droga ela penetra bastante ou não. Daí você pode ir extrapolando e depois fazendo os experimentos em vivo mesmo, né? Agora tem uma outra característica que não é tão evidente, mas é muito importante. Por exemplo, vocês estão vendo aqui nessa tabela que a gente tem PVDF hidrofílico, celulose regenerada e polietil sulfona, né? O PES, que não é o joguinho de futebol ali do videogame, né? Não é um joguinho. Essa a característica de todas essas membranas que são utilizadas é que elas não interagem, não grudam proteínas nelas, né? Porque se grudasse proteína e você está fazendo uma purificação de proteína e já estivesse trabalhando com uma amostra bastante pura, você poderia perder praticamente toda a proteína ou então entupir o filtro com a proteína. Então são materiais que não interagem bem com proteínas. Existem situações que eu quero que a membrana interaja com proteínas, né? Cadê o pessoal que fez biomol aí para falar que tipo de membrana é essa e que tipo de técnica é?
Alguém lembra quem fez biomol? Eu sei que a Rebeca fez, acho que agora está misturando, porque teve a eletroanalítica, também tem bastante gente que fez. Vamos lá, então eu vou dar um pulo grande aqui, né? Aqui são sistemas de filtração, né? Aqui, por exemplo, pode ir desde tratamento de esgoto, né? Dessalinização de água, né? Osmose reversa para purificação de água, até sistemas, normalmente sistemas de laboratório para trabalho com proteína, né? Eles são bem menores, né? E normalmente a gente usa uma bomba peristáltica, né? Aqui depois tem a centrifugação, né? Que se vocês lembrarem aqui, o que muda aqui é a aceleração centrífuga ao invés da gravidade. Então, se a gente tem uma centrífuga, né? Essa centrifugação ela vai sedimentar muito mais rápido do que a sedimentação simplesmente pela aceleração da gravidade, né? Então, se vocês forem trabalhar se vocês forem trabalhar na prática com alguma centrifugação, o interessante é que vocês sempre expressem nos seus materiais e métodos a centrifugação não como rotações por minuto que vocês aplicaram, mas como a grandeza G, que quantas gravidades vocês aplicaram. Essa força G vai depender do ângulo do rotor, do raio do rotor, né? Quanto maior o raio, você obtém gravidades maiores e da velocidade, de quantas rotações por minuto você tem, né? Então tem uma formulinha para você converter, acho que eu não coloquei aqui, não lembro de cabeça também, né? Mas é bem interessante você expressar uma centrifugação em gravidades ao invés de expressar em RPM, porque você mudou de centrífuga, você muda completamente os parâmetros do rotor e os parâmetros de sedimentação, porque eventualmente você está aplicando uma gravidade diferente, um W quadrado diferente aqui, tá? Mas eu estava indo lá para baixo. Não, guardem aí que a gente vai falar de uma membrana que a gente quer que grude proteína. Porque vamos terminar a centrifugação primeiro. Esse aqui eu já passo daqui a pouquinho. Tá, eu já falei para a diálise para vocês, né, que o que está fazendo a solução se espalhar aqui é a pressão osmolar, né? Então, a diferença de solutos dissolvidos que eu tenho entre um meio e o outro, e essa membrana ela vai ser seletiva a um determinado tamanho, né? Então, ao invés de aplicar a pressão ali na filtração, eu estou aplicando simplesmente a pressão osmolar aqui, né? Diálise, alguém tem alguma dúvida maior? Essa parte de filtração que a gente falou até aqui, ficou alguma dúvida? A gente pode passar para frente, a gente pode dar como bem entendido. Beleza, pessoal. Tá vendo que tem vários formatos de rotores aqui, né? Vamos falar de um outro tipo de centrifugação, né? Que é a gente tem uma constante, né, de sedimentação, né, que é esses Svedbergs, que ele vai me dar um parâmetro de sedimentação de diferentes partículas, né? Aqui vocês veem, né, que as proteínas estão aqui em cima, né, proteínas solúveis, né? E daí a gente vai indo para bactérias, vesículas, ribossomos, polissomos, né? Então, tá vendo? Deixa eu ver se vocês lembram do ribossomo.
como que a gente chamava os ribossomos mesmo ali de bactéria, de eucarioto? A gente falava de subunidade, né? Vocês já ouviram falar assim, ribossomo 80S, 70S, a cadeia pesada, a cadeia leve, cadeia 30S, cadeia 50S. E daí você soma uma com a outra, dá mais do que o valor do ribossomo inteiro, né? O que, que é esse? A gente está medindo esse ribossomo em quê? O que quer dizer esse S do 80S, do ribossomo 80S? Ou do ribossomo 70S? Vocês já viram esse termo, né, do ribossomo? Esse S é o pilantra do sueco, eu acho que me parece que esse é um nome sueco, né? Svedberg, é um S de Svedberg, tá vendo aqui, ó, ribossomos 60S e 80S, né? Então, o 60S é um ribossomo de bactéria, o 80S é de eucarioto. É, é a unidade é a unidade de sedimentação do ribossomo. É, é, daí que veio esse nome do 50S, através de uma centrifugação, foi determinado, né, o, 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 o número de Svedbergs, né, a sedimentação desse ribossomo. Tem a ver com tamanho e densidade, tá? Então, não vou nem arriscar para ver se vocês lembram, para quem eu já mostrei isso aqui. Uma das formas da gente fazer uma separação muito, muito delicada, muito, muito interessante de organelas ou de proteínas é a gente fazer uma ultracentrifugação. E quando a gente fala ultracentrifugação, quer dizer que a velocidade, né, em rotações por minuto da centrífuga é muito alta. Então, nesse caso aqui, nesse gráfico, ultracentrifugações pelo menos 32 mil rotações por minuto, o rotor ele vai estar girando ali da centrífuga, né? Nesse caso, ele é quase 40 mil rotações por minuto, tá? Então, 39.460 rotações por minuto. E nesse rotor, o que é feito? É feito uma solução de cloreto de césio, 1,7 gramas por ml, então uma solução bastante concentrada, né, relativamente bem concentrada, e a minha amostra é dissolvida nesse cloreto de césio. E vai para a centrífuga. Nessa centrífuga, normalmente uma centrífuga refrigerada, né, vai estar rodando lá 4 graus, 0 graus, e vai estar rodando a 39 mil RPMs durante 17 horas, 20 horas, 24 horas, para ele formar um gradiente de densidade. Está vendo que nesse gráfico eu tenho uma reta, né, onde no eixo Y eu tenho a densidade em gramas por ml e embaixo eu tenho o raio, né? Que raio é esse raio? A densidade da solução, a densidade é da solução. E que raio é esse raio? Do rotor, isso. Pensando qual que é a posição no rotor que está essa densidade. Então, o que a gente percebe é que é formado um gradiente de densidade no rotor. Como explica-se isso? O césio é um átomo, né, um íon bastante pesado, né? Então, com essa força G que é imposta na ultracentrifugação, o césio ele vai para a periferia ali do rotor, ele vai para a parede do rotor, ele vai se afastar do centro ali. Só que, e daí o que acontece? Você tem uma depressão, né, de sal mais próximo do centro do rotor ali. Então, isso também envolve uma outra força, né, que o césio e o cloreto que vai atrás, onde o césio vai, o cloreto vai atrás,
eles vão tentar deixar essa solução homogênea, né? E daí você vai atingir um grau de equilíbrio, onde você leva pela força G o Césio para a periferia e ele consegue fazer a migração, né, fazer a difusão mais para o centro do rotor, né, para eliminar esse gradiente, né, de concentração. Então, normalmente são usados sais pesados, né, cloreto de césio, né, brometo de potássio também consegue formar esse gradiente, né? E eles têm também, além de serem pesados, né? Como o núcleo deles é bastante blindado, né? Eles são átomos de número atômico alto, né? Eles têm uma camada de hidratação baixa, né? Então eles têm um coeficiente de difusão alto também. Então, dessa forma, esse tipo de centrifugação, ela se chama a centrifugação isopícnica, e a gente forma um gradiente de densidade ao longo do rotor. E a amostra que tiver, cada um dos componentes da amostra, ela vai ficar espacialmente separada de acordo com a densidade de equilíbrio que eu formei no rotor. Então, a amostra, tá vendo? A amostra vem toda misturada aqui, né? Para fazer essa centrifugação, coloca no rotor, esse negócio vai rodar aqui 32 mil RPMs, 40 mil RPMs, vai ficar 17, 20 horas rodando, e tá vendo que em roxo aqui tá mais clarinho aqui em cima, mais escuro aqui embaixo, é o gradiente de cloreto de césio, então de brometo de potássio, e de acordo com as densidades, as proteínas, ou então as partículas, né, mais genericamente falando, elas vão se distribuir aqui. Daí o que é feito, né, logo depois da parada, né, não, se deixar muito tempo, isso aí vai entrar no equilíbrio e vai voltar nessa situação aqui, é colocado um tubinho e vai colhendo frações ou de cima para baixo, ou então coloca um tubinho lá no fundo e vai coletando do mais denso para o mais pro menos denso aqui, né? Isso sempre com muito cuidado para que não tenha uma convecção ali, se tiver com tremedeira, assim, você chega, tirou o rotor, assim, dá uma chacoalhada, pronto, de novo, mais 24 horas ali para esperar fazer. E a mesma coisa não, um outro tipo de gradiente pode ser feito com carboidratos, né? Com sacarose, com glicose, com ficol, sorbitol, vários carboidratos são utilizados para fazer gradiente, né? Quem aí é meio barman ou bar girl, que faz os drinks, né? Ou que pelo menos faz uma groselha ali para tomar. O que acontece quando a gente coloca o xarope, o licor ali que tem uma concentração bem grande de açúcar numa outra solução, se a gente colocar devagarinho? Estou até apelando para os drinks ali para ver se acorda vocês, pessoal. Não, de groselha vocês têm que entender, né? Se bem que groselha é um negócio que quase não usa mais, né? Se eu pegar uma solução de açúcar, né, bem concentrada, né, e colocar água em cima, vocês podem pegar isso no copo. Faz um xarope de glicose mesmo, eventualmente pode até colocar alguma coisa que deixa meio coloridinho ele ali, e depois coloca a água bem devagarinho pela parede para você ver. Ele vai ficar lá no fundo, né, aquele xarope mais concentrado. Vai demorar para desfazer essa condição de gradiente, né? Você pode fazer um kir, né, que é uma bebida que você coloca champanhe e licor de cassis, né? Esse é o kir royal, né? Ou então o kir comum é com vinho branco e licor de cassis, né? O licor de cassis ele vai lá no fundo, daí forma um degradezinho assim. Então já tem até uma receita de um drink bem simples e muito bebido na França, na Bélgica.
Então, você faz o gradiente, né? Você monta, nesse caso, você faz soluções com concentrações diferentes de sacarose, né? E vai montando isso no tubo, ou então no rotor. E em cima você coloca a fração que você quer fazer a separação por densidade, né? E daí essa fração vai lá para outra centrífuga, vai também ficar as 20 horas rodando ali, depois cada uma das espécies, eles vão entrar em equilíbrio de acordo com a densidade. Aqui tem peroxissomas, mitocôndrias e lisossomas, né, como exemplo nessa centrifugação por concentração. Tá? Então, mesma coisa, a amostra veio aqui em cima, né, aqui está o gradiente já pré-preparado, né, e daí tem a separação de acordo com a sedimentação nesse meio. Depois vai coletar infrações e a gente depois vai estudar essas frações para ver onde está o que interessa para a gente. Pessoal, a parte de centrifugação, essas centrifugações com gradiente, ficou claro? Ficou clara essa história da gente usar o G em vez de usar o RPM, porque que é mais interessante? Dúvidas, curiosidades, reclamações? Até eu devolvo o dinheiro da aula, porque é de graça mesmo, então não tem problema. Tudo bem? Legal. Então vamos lá. Eu vou dar um pulo aqui porque a gente estava comentando da membrana, né? Que a membrana é que não interage ali com o material, né? Então, vamos pensar aqui. Deixa eu ver se eu preciso. Alguém nunca viu uma figura desse tipo? Alguém nunca viu um gel de eletroforese desse jeito, que a gente separa as proteínas, ou então o DNA, o RNA, por bandas? Quem já viu não precisa colocar no chat. Alguém nunca viu isso daí? Se alguém nunca viu, coloca no chat. Ou então fala se... Bom, então acredito que todo mundo tenha pelo menos visto alguma vez esse tipo de separação, né? Então a gente fez uma separação vamos dizer que a gente fez um SDS page, né? É um poliacrilamide gel eletroforesis usando SDS, que é um tensoativo, né? Então, quando a gente faz um SDS page, normalmente a gente está separando as proteínas por tamanho, tá? Então, a gente tem proteínas que foram separadas por tamanho aqui, né? Nesse gel, e a gente pode depois desmontar esse sistema e a gente vai ter as proteínas espacialmente separadas, né, nessas bandas, né, que vão se formando, né? Então, uma técnica que gosta de usar uma membrana onde eu grudo proteína são as técnicas de blotagem, as técnicas de lá para baixo. Técnicas de, por exemplo, do Western blot, shelf life com centrifugação. De que sentido, Bárbara? Porque shelf life é tempo de prateleira, né? É o tempo de prateleira. Não é a Bárbara que trabalha com as tintas ali, é você, Bárbara? Tem alguém que trabalha com tinta ali que a gente ficava discutindo. Talvez seja alguma coisa aplicada do teu campo. É a Bruna. Eu sabia que tinha alguém. É com B, tá vendo? Eu não errei de tão longe assim, né? Como assim shelf life? Como assim tempo de prateleira com centrifugação? Me orienta que talvez
Hum, tá. Eventualmente, pode ser que você está fazendo ali uma emulsão, né, ou então um colloide, uh, e você quer ver se quão estável é esse colloide, né? Então, talvez se eu não sei, eu nunca vi essa aplicação, né? Então, talvez o que a gente está fazendo talvez seja um teste que a gente chama, deixa eu lembrar o nome, que é um teste de estabilidade acelerada. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, eu pegar um medicamento e eu quero ver qual que vai ser o shelf life desse medicamento, né? Então, o que acontece? Esse medicamento ele vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos ali, até ele se deteriorar, né? Mas eu não quero perder tanto tempo para fazer esse teste. Eu quero ter uma ideia preliminar para ver se ele se decompõe rápido ou não. Então, o que eu faço? Eu faço um teste de estabilidade acelerada, ao invés de deixar ele numa condição de armazenamento adequada, né, ali a 20 graus Celsius, né, fora de luz, eu posso colocar numa câmara iluminada e a temperatura de 30 graus Celsius, 40 graus Celsius. Então, aquela degradação desse medicamento, ele vai ser acelerado em função da temperatura das condições que estão mais adversas. Então, eu fazendo esse teste de degradação acelerado, eu já consigo ter alguns parâmetros para entender qual que é a melhor embalagem, qual que vai filtrar melhor eu preciso ter uma embalagem opaca ou não preciso? Ele é fotossensível ou não é? Ele é muito frágil à temperatura ou não é? Como que eu tenho que fazer o armazenamento dessa espécie? Essa formulação que eu fiz, usando esse recipiente, ele vai ajudar na estabilidade ou não? Então, eu consigo acelerar esse processo para ter uma resposta um pouquinho mais rápida. Então, eu acredito que quando você formula um colloide ou então uma emulsão, você quer justamente fazer, ao invés de você colocar temperatura apenas, você também pode fazer uma centrifugação para você colocar numa condição de acelerar uma eventual precipitação, né, uma eventual sedimentação dessas partículas. Né? Então, você está fazendo um teste acelerado, né, de qualidade, né, para prever de forma mais rápida, né, qual que vai ser o shelf life desse produto. Não sei, nunca vi essa aplicação. O que eu falei dos medicamentos de temperatura, luz, isso de fato é feito. É muito provável que seja isso que você se refere, tá? Então, quanto maior for a resistência de sedimentação em função da centrifugação que você faz, eu acho que é possível que se tenha uma estimativa de quão estável é essa emulsão, esse colloide que você formou. Tá? Faz sentido o que eu falei? Tá. Para proteína não tem muito sentido, eu acho, né? Porque não é a estabilidade da solução do colloide que a gente está vendo ali. Então, eventualmente, a gente pode ter alguns fenômenos de coagulação dessa proteína, de você formar aglomerados, né? E daí ela precipitar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos métodos de separação por precipitação hoje ainda. Eu vou fazer o que eu prometi para vocês, tá? Não vou ficar falando 4 horas com vocês aqui, eu vou fazer uma aula de 1 hora e meia, 2 horas no máximo, e vocês vão ter 2 horinhas ali para vocês conseguirem ver o material, e daí a gente vai tirando dúvidas na outra aula, né? Então, eu acho que é isso, tá, Bárbara? Então, se a gente precisar, a gente retoma esse ponto, mas eu nunca trabalhei com isso. É o que faz sentido para mim, assim, de supetão, né? Uh, lembra, a gente estava fazendo a filtração ali de proteína em uma membrana que não grudava a proteína de jeito nenhum. Agora, ao contrário, eu quero que eu quero que grude mesmo a proteína, né? Então, como é feito? Aquele gel foi corrido o gel, as proteínas foram separadas, daí eu coloco esse gel aqui na horizontal,
coloca uma membrana de nitrocelulose, que é um grude de proteína, né? Gruda a proteína, que é uma beleza na nitrocelulose. Aqui ele coloca um monte de papel absorvente ali, né, que é o papel para, por capilaridade, puxar o líquido que está embaixo, né, naquela cuba, que é chamado de tampão de transferência, né? Uma solução de tampão, que vai levar com ela um pouquinho de proteína, que quando encostar na membrana de nitrocelulose, ela vai impregnar nessa membrana e vai ficar como se fosse para quem é bem velhinho, assim, vai lembrar que tinha um negócio chamado transfer, você comprava na banca de jornal. Então tinha o transfer lá, sei lá, do Scooby-Doo, de dinossauro, né? Você riscava com a unha e transferia ele para o caderno, para a mesa, né? Para a parede da mãe e do pai. A mãe e o pai ficavam muito felizes quando saía transfer novo, e a gente ficava transferindo para tudo quanto é lado. Ou então papel carbono, né? Que você passa ali a unha e você lembra, Felipe? O Felipe é legal, né? Tempos bons, né, cara? Brinquedinho. E a alegria era passar na parede, né? Podem procurar, quem não souber, procure em transfer. Vinha no chiclete também, isso, do chiclete tinha um que era com água, né? A gente passava a linguona, né? E botava no braço, né? Esse aí era uma tinta que ficava num papel tipo etiqueta, raramente saía inteiro, era uma tinta que vinha como se fosse aquele papel engomado de etiqueta, sabe? Aquele que a gente não consegue escrever em cima. Ali vinha, era pintado ali, daí, então, quando você riscava num papel mais poroso, ou então em qualquer material mais poroso, você conseguia transferir. Ele saía daquele papel e a tinta ainda ia para o outro. Não era com água esse daí. O do chiclete eu lembro, eu não sei se tinha de transferir também, né? Mas o de água eu lembro muito bem, né? E era normalmente a lingona ali, né? Fazer a tatuagem, né? Então, aí você vai fazer o papel carbono também, né? Pode lembrar isso. Então você vai transferir essas proteínas para uma membrana de nitrocelulose, e a nitrocelulose adora a proteína. Vai pegar a proteína, vai segurar, vai, você é minha, fica aqui comigo. E então você tem aquele mesmo padrão de corrida que você teve no gel de eletroforese, e você vai ter ele estampado, copiado nessa membrana de nitrocelulose. E qual que é a ideia agora? Eu quero pesquisar uma determinada proteína, que eu produzi um anticorpo que reconhece essa proteína. Então, que beleza, vou usar o anticorpo, né? Esse anticorpo vai grudar só nessa proteína, certo? Errado. O que acontece se eu pegar um anticorpo vamos dizer que ele é muito específico para uma determinada proteína. Eu pego esse anticorpo, coloco em solução, né, e banho essa membrana de nitrocelulose com esse anticorpo. O que vai acontecer nesse triste experimento que eu propus aí? Aonde vai grudar esse anticorpo? Que é uma proteína também, né? A pergunta é tão fácil que vocês não estão com vergonha de responder, ou vocês não sabem mesmo? Vou dar uma dica, ela vai grudar na nitrocelulose. Tá? Então, porque você tem um espaço enorme de nitrocelulose que está ali. Jogou o anticorpo, ele não vai ter tempo de achar jogou o anticorpo, ele não vai ter tempo de achar o antígeno, a banda que ele tem afinidade. A nitrocelulose gruda, ele encostou na nitrocelulose e não sai mais. Então você tem um borrão ali do anticorpo num ponto onde ele encostou na nitrocelulose, e você gastou muito dinheiro porque esses anticorpos são caros pra caramba. Teu orientador vai ficar super feliz com você, vai falar: olha, parabéns, você fez uma bela de uma
você tem que bloquear primeiro essa membrana. Então você tem as bandas muito pré-estabelecidas ali, e daí você coloca essa nitrocelulose com as bandas já transferidas num banho com uma proteína que não seja específica para esse anticorpo que você vai usar. Por exemplo, caseína, por exemplo, albumina. Então, o que acontece? Onde tiver nitrocelulose vazia, sem banda, sem transferência de proteínas, vai grudar caseína, que é uma proteína do leite. Né? O pessoal usava leite molico desnatado para fazer isso, que era mais barato do que comprar a proteína purificada, né? Então, se vocês ouvirem falar de bloqueio com leite molico, é porque está bloqueando com caseína. Tá? Então, você bloqueia com caseína e aí sim você pode colocar um anticorpo, que a gente chama de anticorpo primário. Esse anticorpo primário, ele vai reconhecer o antígeno que você tem interesse, para qual ele foi feito. Né? Então, vamos dizer que você está estudando uma proteína, proteína X, e você fez um antígeno anti-X, injetando um pouco de proteína X num coelho. E esse coelho produziu anticorpos anti-X. Tá? Então, o anticorpo anti-X, ele não vai encontrar mais, ele não quer grudar na caseína, ele não vai encontrar a nitrocelulose vazia, ele não vai querer grudar nas outras proteínas, ele vai grudar, ele vai reconhecer, né? Grudar é bonito, né? Ele vai reconhecer a proteína X. Resolvido? Quase. Mesmo você colocando, às vezes a concentração que você tem da banda é muito baixinha, né? Então, normalmente ainda a gente precisa de uma outra etapa de revelação, que a gente fala que a gente vai usar um segundo anticorpo, que seria um anticorpo secundário, tá? Esse anticorpo secundário, se eu usei um coelho para fazer um anticorpo anti-X, eu vou ter um secundário que ele é um anticorpo anti-anticorpo de coelho. Ele não vai reconhecer a proteína X, mas ele vai reconhecer o anticorpo de coelho. Se ele reconhece o anticorpo de coelho, ele vai grudar na mesma banda, não porque está reconhecendo a proteína X, mas porque ele está reconhecendo o anticorpo de coelho. Então, normalmente, como eu faço isso? Injeto, por exemplo, um pouco do anticorpo de coelho numa cabra, né? Então, esse anticorpo de cabra, né, anti-coelho, vai reconhecer sempre isso daí. E, para ficar mais bonito ainda, eu faço um conjugado, né? Eu ligo covalentemente uma enzima nesse anticorpo que eu produzi na cabra, que é anti-coelho. Tá ficando uma sopa de letrinhas, mas depois olhem com calma que vai ficar simples. E daí, o que acontece? Onde eu tiver a banda onde eu tiver a proteína X, o anti-X de coelho reconheceu a proteína X, então ele formou uma ligação ali. E daí, com outro banho, né, o anticorpo anti-anticorpo anti-X, ele vai reconhecer, então fica todo mundo junto naquela banda. Sendo que o anticorpo secundário, né, esse de cabra, ele tem uma enzima grudada. Daí eu coloco um substrato dessa enzima e vou produzir uma reação ou colorida ou fluorescente, que eu posso identificar essa banda com bastante definição. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Tirando a dúvida do transfer e do chiclete, ele tem alguma... Para não ficar muito pesado, eu vou mostrar só uma outra técnica que é muito parecida, né? Que é o ELISA, né? Muitas vezes a gente vai fazer um teste para hepatite, por exemplo, então você quer ver se a pessoa está com uma carga viral muito grande. A gente vai fazer a pesquisa do antígeno da hepatite. Então eu vou colocar aqui num suporte, esse suporte sólido, esse suporte sólido pode ser uma bead, né, uma bolinha, né, ou de vidro ou de poliestireno, né, ou então pode ser o fundo de uma placa que tem vários pocinhos. Procurem depois multi-well plates, né, se não lembrarem, depois eu escrevo para vocês, né, uma plaquinha de vários poços
onde você vai imobilizar esse anticorpo ante o antígeno da hepatite, por exemplo, né? Então, esse anticorpo, ele está aqui em laranjinha, né? Ou magenta, ou sei lá, a cor direita aqui, rosinha, né? E quando eu vou aplicar as amostras, né, eu vou ter controles, eu vou ter brancos, né? Sempre a gente tem que prestar muita atenção nos controles. E onde tiver esse antígeno, ele vai ser reconhecido pelo anticorpo que está grudado. Então vai ser feita a lavagem, né, incubou com o anticorpo, ficou um tempinho, lavou, e daí eu vou usar um anticorpo secundário que também tem uma enzima ligada aqui, tá? A única diferença é que esse anticorpo secundário, ele não é anti esse anticorpo aqui. Ele é anti o antígeno também. Então ele vai fazer um sanduíche, né? Porque se ele fosse anti o anticorpo, ele ligaria em qualquer lugar da plaquinha ali, né? Ele só pode ligar onde tiver o anticorpo, o antígeno capturado pelo primeiro anticorpo que está ligado. E aqui, de novo, né? Daí eu tenho uma enzima que vai produzir uma reação ou colorida ou uma reação fluorescente. Daí eu posso amplificar o sinal. Mesmo que eu tiver muito pouco do antígeno da hepatite B, eu incubando por um tempo específico, né, eu consigo ter um sinal aqui para que ele pode ser detectado num leitor de microplaca, no espectrofotômetro, né, é isso que a gente faz. Então, normalmente a gente deixa um tempo de reação cronometrado, né, e coloca uma solução que faz essa reação parar, né, ou muda o pH, ou coloca alguma coisa que vai desnaturar essa enzima, né? Mas daí a cor já está feita ali, então eu posso ler depois com calma e fazer a dosagem de quanto de antígeno eu tenho nesse material. Tá? Finalmente, para fechar o que eu vou conversar com vocês hoje, e daí a gente deixa um outro pedacinho, são esses gráficos de precipitação. Então, eu acho que a gente estava falando ali no começo que é importante a gente ver da proteína. Uma coisa muito importante é ver se ela é solúvel. Se ela não for solúvel na solução que eu vou usar para fazer a extração, eu já me ferrei, né? Você chega no elevador, né, o assessorista pergunta para qual andar você vai. Qualquer um, eu já errei de prédio mesmo, né? Então, não importa que você saiba onde que está a proteína, não importa que você saiba o tamanho, tudo. Se você usar uma solução onde ela é insolúvel, não vai adiantar. Então, a gente tem muito que prestar atenção nos efeitos de salting in e salting out. Tá? Vocês lembram bem desses conceitos de salting in e salting out? Vocês têm que lembrar pelo menos um pouquinho, porque senão o Diogo vai ficar muito bravo com vocês, porque acho que vocês fizeram CPE, né? Cloud Point Extraction. Beleza, né? Então, o que é o efeito de salting in, salting out? É você aumentar exatamente, um aumenta a solubilidade da molécula e o outro abaixa. Obrigado, Beatriz, isso mesmo. Obrigado, Bárbara, também pela resposta. Exatamente isso. Então, agora uma pergunta bem legal. Por que o mesmo sal, muitas vezes o mesmo sal, ele pode tanto promover o salting in, e se aumentar muito a concentração desse sal, ele pode fazer o salting out da mesma substância? O que está acontecendo? Pensando na proteína agora, né? Eu vou ajudando vocês enquanto vocês vão pensando, vocês vão me escutando e vão vendo se fica mais claro, né? Uma proteína normalmente é uma molécula bem grande, né? Bem volumosa, que ela tem uma estrutura terciária, uma estrutura quaternária, que ela tem a tendência de esconder ali dentro da parte mais interior as regiões mais hidrofóbicas, e na parte de fora as partes mais polares, ou eventualmente os grupos que estão dissociados no meio, né? Se você colocar uma proteína em água, a proteína em água destilada, muito provavelmente ela vai precipitar. Por quê? Porque você tem a proteína com
Isso, a proteína deixa de interagir com o solvente porque os... Isso, exatamente. Exatamente, salting out. Perfeito, Felipe. Lembrou bem, matou ali onde a gente está falando. Eu estou falando do salting in primeiro, né? Então, legal, Felipe. O Felipe já resolveu metade da explicação que eu ia dar aqui. Então, na hora que você coloca um pouco de proteína numa solução muito de água destilada, então, eventualmente, essa proteína ela pode ter ali um grupo que está negativamente carregado e na mesma molécula um grupo que está positivamente carregado. Tudo bem, eles não vão interagir um com o outro porque eles têm uma distância, né, física ali que está separada por vários aminoácidos. Mas nada impede de uma proteína interagir com outra proteína, formando um par iônico, daí essa carga vai a zero, porque eles estão se anulando, né, um positivo com um negativo ali, e ao mesmo tempo você está aumentando muito o tamanho dessa proteína. Então ela fica maior e mais hidrofóbica. Então o que você acontece? Você diminui a solubilidade porque você não tem um salzinho para fazer, não tem um íon, um cloreto de sódio, por exemplo, para parear ali com a proteína e para você acomodar essa carga e evitar que uma proteína interaja com a outra e precipite, tá? E no caso de você aumentar muito a concentração, o Felipe escreveu muito bem escrito ali, que você realmente você tem tanto sal que ele vai interagir tanto com solvente que não vai ter solvente para fazer as ligações de hidrogênio necessárias para você estabilizar essa estrutura. Então você tem também a precipitação da proteína. E mostrando aqui, tem vários sais que eles aumentam a solubilidade, porém eles denaturam, né? A gente chama de agentes caotrópicos, né? O iodeto, o manganês 2, lítio, perclorato ali, né? O bário, o tiocianato. Então, são agentes que eles até aumentam a solubilidade da proteína, mas eles têm a tendência a denaturar a proteína. Elementos que normalmente são muito usados para aumentar a solubilidade de proteína sem denaturar, por exemplo, o cloreto de sódio, ele é bastante usado, ele normalmente é muito comum a gente falar solução salina, né, 0,9% de cloreto de sódio. É muito usado para fazer testes, né, de proteínas, para estabilizar proteínas. E nessas precipitações e solubilização também a ureia. A ureia também é um bom agente de solubilização. Ele também tem capacidades denaturantes, mas normalmente a gente consegue reconverter a molécula, a proteína, né? E o sulfato de amônio. O sulfato de amônio, ele normalmente ele é não denaturante e tem uma vantagem. Ele tem uma alta solubilidade em água, né? Quase 4 mol por litro a 0 graus, né? Lembra que a gente estava falando da estabilidade das moléculas, né? Em alta temperatura, a gente começa a ter degradação e a gente pode trabalhar na geladeira tranquilamente com uma grande quantidade de cloreto, de sulfato de amônio, que ele vai estar solúvel, ótimo para trabalhar. Tá? Então, agora, vamos olhar esse gráfico, a gente vê que a gente tem a solubilidade, né, de várias proteínas em função da força iônica. Isso aí em sulfato de amônio seria o sal usado aqui, né? Então ali no Y a gente tem o log da solubilidade em gramas por ml. Eu fiz uma conversãozinha ali, né? Para o -1 e para o 0,5, né? Então a gente tem 3,2 gramas por ml, e ali embaixo a gente tem 0,1 grama por ml, e que a gente vê que essas barras são deslocadas, né? Então vamos dizer que eu tenho interesse em trabalhar com mioglobina e hemoglobina, e só que nessa minha preparação eu tenho uma cacetada de fibrogênio também. E o fibrogênio, vamos dizer que ele atrapalha o meu processo. Olhando esse gráfico, fica claro para todo mundo que eu consigo precipitar o fibrogênio sem precipitar a hemoglobina e a mioglobina? Legal, né? Se eu usar assim, a força iônica 3, 3,5, a solubilidade do fibrogênio vai ficar lá embaixo, né? Menos do que 0,1 grama por ml, e a solubilidade da hemoglobina, da mioglobina vai estar alto.
precipitação fracionada, né? São precipitações fracionadas, eu consigo separar muito fácil ali a mioglobina, eu consigo separar muito fácil o fibrogênio, a albumina C um pouquinho, eu também consigo separar, né, mas um pouquinho mais difícil, né? Já a pseudoglobulina e hemoglobulina já é um pouquinho mais difícil de separar uma da outra, né? Mas daí, nesse gráfico, a gente percebe que a gente consegue fazer precipitações fracionadas. Então, faço a precipitação, depois centrifugo e já vou eliminando uma cacetada de elementos. E para cada sal, né, aqui também é a solubilidade de uma mesma proteína, né? Todas essas curvas é uma mesma proteína, carboxiemoglobina, ela está no pH igual ao ponto isoelétrico. O que está mudando aqui é o tipo de sal e a força iônica desse sal. A gente vê que a solubilidade é diferente de acordo com o sal, né? E de acordo com a concentração desse sal. Cada proteína vai ter uma curva característica, né, para cada elemento. E o que a gente está vendo nesse outro gráfico aqui é que esse é da beta-lactoglobulina. Eu vou variando o pH e vou variando, e tem várias curvas com concentrações diferentes de cloreto de sódio. Tá? Então, quanto mais para cima tiver aqui esse meio, eu tenho um efeito aqui eu tenho um efeito de salting in, né? Eu estou aumentando a solubilidade da proteína, aumentando a concentração de cloreto de sódio. E eu vejo que tem um vale aqui, né, uma região onde a solubilidade é menor, independentemente da concentração de cloreto de sódio, que é no pH próximo ao ponto isoelétrico da proteína. O ponto isoelétrico é o pH em que a soma de todas as cargas positivas e negativas de uma proteína, ou então no polímero também, a gente pode falar ponto isoelétrico de um polímero, pode ser um polímero qualquer, a gente vai ter, se a gente fala que está no ponto isoelétrico, quer dizer que a soma de todas as cargas vai ser igual a zero. Então, normalmente, quando a soma de todas as cargas é igual a zero, normalmente o ponto frequentemente o ponto de menor solubilidade das proteínas. Então, modulando o pH também modula a solubilidade das proteínas, modulando o pH, concentração de sais, né? E, eventualmente, também o uso de solventes orgânicos, né? Porque o solvente orgânico ele começa a denaturar, né? O meio fica mais apropriado para aquele interior da molécula que estava lá dentro, né? Então, ele começa a se virar e, eventualmente, daí você começa a ter interação da parte interior hidrofóbica de uma proteína com a outra proteína. Então, daí você forma um grumo e precipita ela, né? Você denatura tudo ali, você forma a precipitação de proteínas, né? Quando você vai variando a constante dielétrica do meio, quando você vai variando, né, a polaridade do solvente, usando um solvente orgânico. Tá? Então, é outro meio de você fazer a precipitação de proteínas. Tá? Eu acho que 1h40, mais ou menos, isso aqui já deu para discutir um pouquinho. A gente tem a próxima aula. Na próxima aula eu vou falar mais da cromatografia. Então, eu não quero ser repetitivo, né, porque muitos de vocês já viram cromatografia. Eu peço para que, tirando a cromatografia de afinidade, que eu vou passar um pouquinho mais, o que tiver de dúvida de cromatografia, o que tiver de dúvida de eletroforese capilar, dos mecanismos de separação, que vocês já venham com a pergunta pronta, estudando, ou até resolvam essa dúvida por e-mail antes da próxima aula, porque aí a gente consegue falar um pouquinho mais das separações por afinidade, que é o que está mais para frente ali, tá? E também eu vou, para quem não viu o PCR, para quem não viu a parte de sequenciamento de DNA, eu também vou reservar um tempinho para a gente conversar sobre isso. Quem já viu, lógico, e não quer ver de novo, fica dispensado de ver. Então, eu vou deixar a parte de PCR, de sequenciamento, mais para o final da aula, daí fica livre quem já sabe, quem sente seguro de ficar de fora, tá? Bom, pessoal, dúvidas sobre o que eu falei até aqui com vocês? Está ficando claro? Está ficando mais palatável
essa experiência do mundo das proteínas, Eu acho que faltou um grupo aqui, né, para grupo 2, né? Vocês chegaram em alguma conclusão, grupo 2, do tema que vocês gostariam de fazer? Qual? Tema 4? Perfeito. Tá marcado. Grupo 5, 6, 9 e 10. Ninguém apareceu aqui, né? Tem alguém desses grupos? 5, 6, 9 e 10? Obrigado, Juliana. Eu acho que não tem. Então, eu vou mandar um e-mail também para o resto do pessoal, né? Então, vocês que colocaram direito os nomezinhos, eu vou amanhã já mandar para vocês algumas instruções do que vocês vão desenvolver para a semana que vem. Eu sei que vocês estão com uma tarefa do Diogo, né? Até o dia 22, e eu sei que também está começando a acumular um pouquinho de matéria para depois. Então, esse resto de tempo que vocês têm hoje, eu peço que vocês olhem o material, vejam essas dúvidas de cromatografia, o que vocês ainda não têm claramente para a gente resolver, né? Logo no começo da aula que vem, da terça-feira, né? E eu vou passar para vocês amanhã já a instrução para cada um dos temas que vocês escolheram, daí eu passo grupo a grupo, de acordo com o tema escolhido, tá bom? E o que vocês vão apresentar para mim na semana que vem. Eu vou tentar fazer bem curto, né? Como vocês ainda têm a tarefa do Diogo, né? Uma parte bem preliminar do teste que vai fazer, depois a gente aumenta para o próximo, que pelo menos dessa disciplina vai estar mais livre. Fica bom assim, pessoal? Perfeito, então. Então vocês têm. Legal. Olha, tendo dúvida, pessoal, escrevam um e-mail, eu vou respondendo na medida do possível. Se dá para resolver a dúvida já escrevendo um e-mail, eu farei isso, né, se for uma coisa mais pontual, né? Se precisar de algum material suplementar, eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar já um material também de enzimas, que já está preparado, né? Então, amanhã eu reponho algumas coisas para vocês. Beatriz, eu mandei por e-mail. Você conseguiu abrir? Dá uma olhadinha no teu e-mail lá. Se você que eu mandei um e-mail para todos da sala. Talvez você use um outro e-mail ali, mas eu mandei. Achou? Então, legal. Sem problema. Mas se estiver faltando alguma coisa, se tiver alguma dúvida já para tirar por e-mail, escreve para mim lá que a gente já vai adiantando as coisas, já vou anotando o que a gente tem que conversar na aula e já vou resolvendo as dúvidas com vocês, tá bom? Bom, pessoal, hoje é isso. Aproveitem pelo menos eu sei que eu pedi para vocês usarem as 2 horas é demais, né? Mas pelo menos uma meia horinha, uma horinha, deem uma olhada no material, o que não foi discutido ainda hoje, para a gente ser bastante produtivo na próxima terça-feira, tá bom? Eu desejo a vocês todos uma ótima semana, né? E depois um ótimo final dessa semana e até a semana que vem, até terça-feira que vem, tá bom? Boa noite.